1 Timóteo 3,16, a leitura correta é ele foi manifestado em carne ou Deus foi manifestado em carne? É uma boa pergunta, porque eu estou fazendo aqui uma denúncia contra as versões da Bíblia usada por católicos e evangélicos durante muito tempo. Eles sutilmente alteraram esse texto aqui e agora, de um tempo para cá, com o advento da internet, mais informação, eles estão mudando e colocando do jeito certo. A leitura de 1 Timóteo 3,16, ela não é difícil. Inclusive, vamos considerar aqui o texto grego dessa passagem. O texto grego diz assim, eu vou traduzindo para vocês entenderem. Hos ephanerote in sarki. Literalmente é aquele, ou se não o qual, ou pode ser traduzido ele. Ephanerote foi manifestado em sarki, em carne. Agora as Bíblias falam ele e outras Bíblias falam Deus foi manifestado, né? Mas qual que é a palavra para Deus? Aqui está escrito Deus? Não. Aqui está escrito Hos, é um pronome relativo. O qual, quem, ou ele, pode se referir também, pode ser traduzido numa tradução assim, não, vamos dizer assim, não literal, pode ser traduzido ele foi manifestado. Então aqui fala de alguém que foi manifestado em carne, edikaiote foi declarado justo ou foi justificado em pneumati, em espírito. O texto obviamente está falando de Jesus Cristo. Está falando daquele que morreu e foi levantado e que nós sabemos todo o relato. Muitas versões, olha o que tem acontecido. Eu escrevi um artigo aqui falando sobre esse assunto. Muitas versões posteriores das Escrituras, ao traduzirem a partir do texto grego ou do latim disponível na época deles, optaram por fazer acréscimos sutis ao texto da Palavra de Deus. Um destes acréscimos é o texto de 1 Timóteo 3,16. Manuscritos posteriores, em grego, em latim ou outras versões, traduções da Bíblia do século XIX, eles inseriram a palavra Deus, a fim de darem a entender que Jesus é o próprio Deus ou Jeová. E isso contradiz vários outros textos claros das Escrituras, né? Como Apocalipse 3,12, onde Jesus é visto numa visão pelo idoso apóstolo João, mais de 50 anos depois de Jesus ter ascendido ao céu. E nessa visão que o apóstolo João teve, Jesus chama seu pai de meu Deus 4 vezes. Interessante que Jesus, nessa ocasião, ele já estava no domínio celestial e não partilha de uma união em essência ou substância com o pai, mas ele está subordinado a Deus. Porque ele mesmo, Jesus fala, aquele que vencer, em Apocalipse 3,12, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele fala meu Deus 4 vezes. Interessante que foi 50 anos depois dele ter subido aos céus. Então, todo o conhecimento das Escrituras revela claramente que Jesus é um ser distinto de Jeová. Alguma coisa, então, está errada nesse texto. Até mesmo quem admite que o texto de 1 Timóteo 3,16 ele tem uma leitura que não é a correta, não é a original, em várias versões da Bíblia, foi o grande trinitário, né, Daniel Wallace. Ele realmente gosta de defender a Trindade. Mas como um erudito, ele não pôde defender ali essa leitura que muitas versões adotaram. Ele, falando sobre 1 Timóteo 3,16, ele diz: a variante textual theon, no lugar de hon, tem sido ardorosamente defendida por alguns estudiosos, particularmente aqueles que defendem a escola de textos majoritários. Não só é uma leitura tão mal atestada, olha o que ele diz aqui, dizer que Deus foi manifestado em carne é uma leitura mal atestada, como também o argumento sintático de que mistério, sendo substantivo neutro, não pode ser seguido pelo pronome masculino hon, é totalmente sem peso. Como teologicamente atraentes, claro, para os trinitários, como a leitura theon pode ser, ela é uma leitura espúria, então não pode colocar a palavra Deus foi manifestado em carne ali. Ele diz que isso é uma leitura espúria. Rejeitá-la não é negar a divindade de Cristo, é claro, é apenas negar qualquer referência explícita no texto. Então, é digno de nota que a partir do 4º século, ou seja, o ano 300 e pouco, nós não vimos uma alma solitária sequer discutir esse texto. Nas discussões teológicas, né, sobre a Trindade que surgiram depois, jamais, não tinha isso aí. Essas discussões lá no 4º século, não havia essa discussão sobre o texto de 1 Timóteo 3,16. Por exemplo, no concílio de Nicéia, apesar de muitos debates registrados sobre a natureza de Deus naquela ocasião. É óbvio que a passagem ainda não havia sido adulterada. A passagem de 1 Timóteo 3,16, ela lia ele foi manifestado em carne, ou aquele que se manifestou. Tá certo? Então veja que interessante o que aconteceu, né? Vamos dar uma olhada nesse texto em algumas versões. Mas antes veja o que aconteceu aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem.
Se o texto, por exemplo, o grego lá do tempo de Cristo e depois, principalmente no século I e II ali, onde nós temos os mais respeitados manuscritos aparecendo depois do apóstolo João, que nem os textos chamados alexandrinos, no ano 330 ali em diante. Então, se você for escrever Deus, eles escreviam assim, um teta, deixa eu fazer esse teta aqui melhor, eles faziam assim, ó, um teta, né? A letra T. E depois eles faziam a letra S, que é o sigma. Em grego é sigma. Teta sigma. Isso aqui seria um S. Então aqui é a abreviação de Theos. A abreviação de Theos, que é Deus. Então Theos, né? Fazer aqui para vocês verem. Ó, o S aqui, Theos, né? Deus em grego. O teta sigma aqui seria... O teta seria esse aqui, o teta. Essa aqui, né? Então... Theos, né? Era assim que eles faziam. Abreviando, eles eliminavam o meio, ficava só essa e essa letra, que é o T e o S. E aí eles colocavam assim, ó, do jeito que tá aí, você vê no texto do Novo Testamento, um dos principais e mais respeitados, peso pesado mesmo, dos manuscritos. Como, por exemplo, o Sinaítico, o Alexandrino e o Efraimi Rescriptus. Já o manuscrito Vaticanus, que é um manuscrito apelidado assim com esse nome, porque ficou guardado muito tempo na Biblioteca do Vaticano, ele não apresenta a leitura, não tem uma passagem de 1 Timóteo, portanto não podemos falar nada sobre o que o Vaticanus dizia. Mas os outros nós sabemos. Eles não colocavam em 1 Timóteo 3,16 essa palavra aqui, não. Não aparecia essa palavra. Então por que que aparece hoje? Por que que os textos em grego depois começou, mesmo em manuscritos em grego, olha só, eles diziam ser cópias do manuscrito antigo. Mas no antigo tá assim, gente, ó. Aparece desse jeito aqui que eu tô fazendo para você, ó. Pronto. Então, algum trinitário, alguém que começou a desvirtuar a Bíblia, ele simplesmente veio e fez um traço aqui no manuscrito, ó. Ele fez isso para parecer que a leitura é Deus. Isso foi uma coisa demoníaca, satânica e sutil para enganar as pessoas. E a Bíblia, usada pela Igreja Evangélica e Católica, tá cheia desses probleminhas graves. E eu tenho que denunciar isso. Eu tenho que denunciar. Né? O texto que eu estou se referindo aqui é um exemplo de adulteração realizada por trinitários. Por exemplo, vamos ver o que diz a Almeida Corrigida e Fiel. Eu fiz aqui um recorte aqui, ó. O texto de 1 Timóteo 3,16 na Almeida Corrigida e Fiel diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, durante muito tempo, gente, séculos, o povo lia isso. E agora, a Almeida já está mudando, já está criando um pouquinho de vergonha na cara. Eles falaram, não, vamos seguir o que o Dan Wallace e outros eruditos de ponta, trinitário, percebem que aqui a palavra não é Deus, é aquele, ou ele, é um pronome relativo. Então aqui na leitura da Almeida Revista e Atualizada, eles já atualizaram, já mexeram e melhoraram. Mas ainda falta muito, né? Porque está cheio de adulterações sutis. Por exemplo, a remoção do nome de Deus da versão Almeida Atualizada, causando a confusão entre Jesus e Jeová. Então aqui na Almeida diz, sem dúvida grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado. Veja só agora a nova versão internacional. Ali diz, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo. Isso aqui na nova versão internacional de alguns anos atrás. Mas a nova versão, a NVI, já mudou, sabia? Começaram a criar um pouquinho de vergonha na cara. Os trinitários que estão envolvidos nessa versão falaram, não, vamos seguir o original então? Só que aí os nossos avós... Sabe esse povo todo que morreu de Covid, esses pastores que morreram um monte de Covid, estava lendo Deus foi manifestado em carne, irmãos. Então, gente, é assim, durante todo o século XX eles ensinaram isso. E agora eles estão alterando o texto. Por que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, antes de mostrar a NVI moderna, vamos ver a melhor versão da Bíblia que existe, que é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Ela diz, de fato, não há dúvida de que é grande o segredo sagrado da devoção a Deus. Ele foi manifestado em carne. Ele. Ou pode ser traduzido o qual foi manifestado em carne. Aqui se refere a Jesus Cristo. Aqui já é outro ser. Aqui não está se referindo a Deus quando fala que foi manifestado em carne. Então o original não tem a palavra Deus.
Eles fizeram essa inserção de uma maneira sutil, né? Conforme eu falei. No original estava assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Que significa hos, o qual, ou se não, ele, ou se não quem, é a tradução, pronome relativo. Aí algum espertalhão foi e fez isso. Aí virou Deus, Theos. Aí a abreviação de Deus. E aí os manuscritos posteriores, copiando isso aqui, adulteraram, principalmente a família do texto Receptus. A família do texto Receptus é uma família de manuscrito em qual eles adotaram essa leitura espúria. Então o próprio erudito Dan Wallace, que é muito trinitário, reconhece que isso aqui é uma adulteração sutil da palavra de Deus. Ele usa até uma expressão, né? Nós vimos aqui, ele usou uma expressão. Vamos ver qual é a expressão que ele usou? Aqui, ó. Ele fala que não é atestada, é mal atestada, e ele diz que essa leitura, deixa eu ver o que ele fala mais, é sem peso, né, e espúria. Não atestada, sem peso e espúria. Olha só o que ele fala. Eu falei para vocês que a NVI, a Nova Versão Internacional, ela já melhorou, né? Eles criaram um pouquinho de vergonha na cara, ó, e verteram agora, ele apareceu em carne. Você pode clicar na NVI de língua inglesa e lá em 1 Timóteo 3,16 e lá diz assim: He appeared in the flesh. Ele apareceu na carne. Então ele, aqui está a palavra inglesa, ele, he. Bom, vou fechar aqui. Vamos voltar então várias versões. Olha, a American Standard Version, é a ASV, aquele que foi manifestado na carne. Ao meio da revista e atualizada já colocou aquele, tá vendo? Melhorou, né? Criaram vergonha. A RSV, a Revised Standard Version, ele foi manifestado na carne. Então agora a maioria das versões eles começaram a fazer a coisa direito. Começaram a reconhecer que ali não é Deus foi manifestado em carne, mas ele foi manifestado em carne. Isso é uma coisa preocupante. Felizmente, gente, o que aconteceu foi que, vou citar aqui o exemplo aqui que eu citei nesse artigo, um homem chamado Konstantin von Tischendorf, ele, um linguista alemão, ele foi procurando, né, os manuscritos da Bíblia, inclusive no tempo de Charles Darwin, né, 1859, no tempo que uns estavam pregando a mentira, esse senhor, que era o senhor Konstantin von Tischendorf, ele estava buscando a verdade. Então o que ele fez? Ele foi na região, né, do Monte Sinai e encontrou o Códice Sinaítico. O Códice Sinaítico, né, foi provavelmente produzido muito tempo antes de Jerônimo. O Códice Sinaítico, ele é lá do ano 330, ali, o quarto século, bem antigo. E ele foi ver a palavra que aparece, não é Deus, mas é ele foi manifestado em carne, no manuscrito sinaítico. Percebeu? Então, visto que o sinaítico estava entre os manuscritos mais antigos na língua original, ele não somente revelou que as escrituras gregas cristãs haviam permanecido essencialmente inalteradas, mas também ajudou os eruditos a descobrir erros que se haviam introduzidos em manuscritos posteriores. Então, um exemplo é 1 Timóteo 3,16, que no sinaítico reza: ele foi manifestado em carne, em lugar de... ele, a maioria dos manuscritos da época, estava falando Deus, né? Muitos falavam Deus. E aí esse manuscrito descobriu-se que ele era datado do ano 300 e pouco, então falaram, poxa, ele é mais antigo, mais respeitado, mais pesado de autoritativo, né? De autoridade, no caso, é mais autoritativo. Então não é só o sinaítico não, meus amigos. Tem o Efraimi Rescripto, tem um outro lá que eu acabei de citar, o Alexandrino. Todos esses são peso pesado na manuscritologia. Então ficou claro que havia uma corrupção posterior do texto, evidentemente introduzida para apoiar a doutrina da Trindade. Percebeu? Então esse artigo que eu escrevi, vocês poderão tirar muito proveito por examinar esse artigo intitulado 1 Timóteo 3,16, ele foi manifestado em carne ou Deus foi manifestado em carne? Infelizmente, houve uma adulteração dos manuscritos lá da antiguidade depois que a apostasia começou a se desenvolver, igual diz a Enciclopédia Britânica. A doutrina da Trindade ela desenvolveu-se no decorrer de muitos séculos, enfrentando muitas controvérsias. E eu trouxe à tona uma delas, a adulteração direta, sem vergonha do texto da Bíblia Sagrada, para que as pessoas ao lerem achassem que Jesus é o próprio Deus, sendo que ele é o Filho de Deus. Quem não confessa Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, é o enganador e o anticristo. Então toma cuidado
com as versões tradicionais da Bíblia, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no poder do maligno.